Bem, a embriogênese do coração, né? Ela se inicia na terceira semana de desenvolvimento embrionário, no mesoderma lateral esplâncnico. Então, o feto, ele tem dois mesodermas laterais, o direito e esquerdo. E esses mesodermas, eles vão sofrer uma espécie de cavitação, que vai dar origem ao mesoderma lateral somático e o mesoderma lateral esplâncnico. Esse mesoderma lateral esplâncnico é que vai dar origem aos tecidos cardíacos. Bem, inicialmente o coração ele é formado por duas estruturas tubulares, que são denominadas cordões angioblásticos. E esses cordões eles vão se fundir com o dobramento do embrião e darão a origem a um único tubo cardíaco. Esse tubo ele já fica dentro da cavidade pericárdica. Temos aqui na imagem, né, esse dobramento, o processo, e dá para a gente observar que está destacado por esse coraçãozinho, essa cavidade pericárdica. Bem, a origem dos tecidos cardíacos é uma parte mais decoreba, então é melhor a gente parar e ler mesmo e gravar. Bem, e esse tubo cardíaco, ele já possui constricções e dilatações que darão origem às estruturas que conhecemos no coração. Basicamente, o bulbo cardíaco vai dar origem ao ventrículo direito, o ventrículo primitivo será o ventrículo esquerdo, o átrio primitivo vai sofrer uma septação e vai se dividir em direito e esquerdo, e o seio venoso ele vai se deslocar para a direita e sofrer atrofia do lado esquerdo. Ocorre também o que a gente conhece como flexura cardíaca, que nada mais é que um dobramento desse tubo cardíaco. Esse tubo, como já foi dito, ele está dentro da cavidade pericárdica e ele cresce mais rapidamente que essa cavidade. Para poder se alocar, ficar dentro de basicamente um círculo, ele vai precisar sofrer um dobramento. Lógico que esse dobramento não é só por questão de espaço, tem também alguns indutores genéticos, mas que a gente não estuda. Então, por volta de uns 23 dias começa essa flexura, em que, de forma bem grosseira, o átrio ele vai ser localizado após esse dobramento para cima e para trás, ou seja, superior e posteriormente, e o ventrículo ele vai para frente e para baixo, ou seja, inferior e anteriormente. Bem, e em relação à circulação do coração primitivo, a gente sabe que o lado do nosso corpo que recebe sangue, que trabalha com sangue oxigenado, é o lado esquerdo, após a hematose dos pulmões. Só que o feto, ele ainda não tem esses pulmões que vão fazer essa hematose por ele. Então, esse sangue oxigenado, ele vem da placenta e ele chega ao coração do lado direito. Só que ele não vai poder seguir o fluxo normal, né? Inicialmente ele é unidirecional e ele vai ser logo realocado para o lado esquerdo por uma via de bypass, a partir de um forame de septações que a gente ainda vai estudar posteriormente. Eu vou explicar. Essas septações, elas ocorrem de modo simultâneo, só que didaticamente é melhor explicar separada. Bem, em relação à divisão do átrio ventricular, ela é visualizada nas imagens inicialmente sagitalmente e depois coronalmente. O que é que acontece? Ocorre o espessamento de tecido epitelial e esse espessamento eles são denominados coxins endocárdicos. Esses coxins, o ventral e o dorsal, eles vão se unir, formando uma única estrutura. E logo em seguida, por apoptose, células laterais vão propiciar a formação de dois forames, de duas estruturas que vão permitir a comunicação entre os átrios e os ventrículos. Ocorre também a septação dos átrios. Como é que isso ocorre? Do teto dos átrios, uma membrana delgada em direção aos coxins vai começar a crescer. E essa membrana ela é chamada de septo primário. E por apoptose vai ocorrer a formação de um forame, também de um buraco, né?
que é chamado de forame primário. Em seguida, outra membrana também do teto cresce, e essa membrana ela já é mais espessa e muscular e dá origem ao forame secundário. A junção dos forames permite uma abertura entre os dois átrios, e essa estrutura ela que é denominada forame oval. E durante o período fetal, lembra que eu falei do bypass, da via de passagem rápida? É esse forame que vai fazer a reposição do sangue oxigenado para o lado esquerdo do corpo. Bem, uma curiosidade que eu acho que pode cair em prova, que após o nascimento, a pressão do átrio esquerdo ela aumenta, e devido ao retorno dos pulmões e pela pressão, há uma fusão desses dois septos. Só que essa fusão, inicialmente, ela é ocasionada só por pressão, não é uma fusão fisiológica. Em média, após uns 3 meses de vida pós-natal, é que esse forame ele vai ser fisiologicamente fechado e vai se formar a fossa oval. Já a septação do ventrículo primitivo, ela possui uma parte muscular e outra membranosa. O septo interventricular muscular é formado por cristas musculares medianas, que surgem do chão do ventrículo primitivo e crescem em direção cranial, como a gente pode ver nessas imagens aí. Já a parte membranosa, ela deriva das cristas bulbares e dos coxins. Esse forame ele vai se fechar em média com 7 semanas de desenvolvimento, quando há a fusão das cristas bulbares com os coxins endocárdicos. E após essa fusão, já não vai ter mais mistura de sangue, né, arterial e venoso. Já outra septação também ocorre, que é a septação do bulbo cardíaco, que vai dar origem à aorta e ao tronco pulmonar. E ela ocorre por cristas bulbares e truncais. Essas cristas são proliferações mesenquimais. Elas surgem e se juntam na linha mediana para formar o septo aórtico pulmonar. Esse septo ele vai sofrer uma espiral de mais ou menos 180 graus, que permite que a aorta saia do ventrículo esquerdo e que o tronco pulmonar do ventrículo direito. Já o desenvolvimento das válvulas semilunares ocorrem por brotamentos. São 3. Uma do tecido subendocárdico, uma ao redor dos orifícios da aorta e outra do tronco pulmonar, com a participação das cristas neurais, de células da crista neural. Já a formação das válvulas tricúspide e mitral se desenvolve a partir da proliferação de tecidos localizados ao redor dos canais atrioventriculares. Na 8ª semana, mais ou menos, o coração já está completamente formado. E o embrião mede cerca de 4 centímetros e o coração 4 milímetros. Isso é só uma curiosidade. Basicamente, o coração é uma das primeiras estruturas que vão ser formadas e se tornarem funcionais no desenvolvimento do embrião.